Oi, gente, bom dia. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre entrevista. Há dois tipos de entrevistas: a entrevista para o empregado e a entrevista para o empregador. A forma como o advogado vai entrevistar o seu cliente são diferentes para essas duas pessoas. Primeiro, a entrevista para o empregado geralmente ele chega um pouco desconfiado. Será que esse advogado é bom mesmo? Será que ele vai solucionar o meu problema? Será que eu vou ganhar a causa? Por isso, a gente precisa ser mais aberto com o cliente que é empregado. Gente, geralmente o empregado, ele saiu do emprego, ele não tem dinheiro, ele quer receber suas verbas rescisórias, ele está desempregado. Então a gente precisa ter essa sensibilidade para meio que o advogado ser um psicólogo ao mesmo tempo, né? E sanar todas as dúvidas que o empregado tem e passar para ele essa segurança de que a gente pode sim solucionar o problema dele. Claro, dependendo do caso, você tem que ser honesto com seu cliente, empregado, e dizer para ele, olha, há determinados pedidos que o juiz pode acatar, a gente tem que comprovar esses outros não tem como a gente comprovar, né? Às vezes ele quer dano moral que não é cabível. Então, a gente precisa ser bem transparente e verdadeiro com os nossos clientes. Então, entrando no ponto, como que a gente vai agir diante de um cliente empregado? Vamos ser bem, né, educados, abertos, né, a tirar todas as dúvidas deles. Geralmente, gente, empregado não tem condições de arcar com os honorários advocatícios. Então, dependendo da situação financeira, é importante que vocês façam um contrato com cláusula ad êxito, ou seja, que o advogado venha receber apenas numa provável condenação da empresa. Então, essa cláusula geralmente é de uns 20%, 30% que o advogado cobra no valor da condenação, em caso a empresa venha a ser condenada. Então, como que a gente começa a entrevista? Primeiro, você tem que pegar todos os dados, né, do cliente empregado. Não esquece de pegar o PIS, porque tem juiz que pede o PIS, né? Pega o endereço, o nome completo, o telefone. Não esquece de pegar o e-mail, porque muitas pessoas mudam de telefone rapidamente, né? O endereço é importantíssimo, porque se você não conseguir entrar em contato com o telefone e com o e-mail, você vai tentar entrar em contato através dos correios, uma carta R, né? Porque isso já aconteceu muito comigo de cliente que simplesmente mudou o telefone, sumiu do mapa e ele tinha dinheiro para receber e eu tive que ir atrás dele no endereço dele e consegui, pelo endereço residencial. Então, pega a quantidade de dados, a maior quantidade de dados possível que você pode pegar, tá bom? Segunda coisa, pega todos os dados da carteira de trabalho, tira foto de todos os documentos, tá? Da carteira de identidade, da CTPS, e de qualquer contra-cheque, se tiver horas extras, né? Se ele tiver também folha de ponto, controle de ponto, todos os documentos que ele tiver em mão, se tiver algum auxílio, recebendo algum auxílio, algum benefício do INSS, pega esses documentos, tá bom? É muito importante vocês terem os documentos dependendo do que vocês vão pedir na reclamação trabalhista e juntar. Não necessariamente o empregado precisa apresentar todos os documentos, porque isso geralmente é ônus da prova da empresa, do empregador. Mas se ele tiver, é bom colocar, né, isso na reclamação trabalhista, porque se caso a empresa venha colocar outras coisas ou contestar coisas que não são verídicas, a gente tem como contra-argumentar através de provas documentais, tá bom? Segundo, gente, o ponto principal de uma reclamação trabalhista é a jornada de trabalho. Você precisa perguntar para o seu cliente que horas que ele entra, que horas ele sai, se ele tem intervalo entre a jornada, se ele cumpre horas extras, se ele cumpre adicional noturno, se ele tem adicional de insalubridade, de periculosidade, tá? Então, é importante que vocês façam essas perguntas para eles. Se trabalha de segunda a sexta, se trabalha no sábado, se trabalha no domingo, porque vocês precisam verificar se tem o intervalo extra-jornada e intra-jornada, se a empresa está cumprindo certinho, se ele recebe auxílio, alimentação, tá? Tudo isso vocês precisam anotar, auxílio transporte,
Outro ponto, vocês vão perguntar para eles se eles tiveram férias, né? Férias é outro ponto importante. Se tem férias vencidas, se eles ainda vão tirar férias, né? Como que é, se a empresa pagou o terço das férias. O 13º salarial, você precisa perguntar se foi pago certinho. E se não tiver sido pago, a gente vai alegar isso na reclamação. Não necessariamente precisa ter documento, porque não tem como comprovar. Em caso de não pagamento, a empresa que teria que comprovar que fez o pagamento através de recibo, ou então contra-cheque, ou então anotação no contra-cheque. Outro ponto, gente, muito importante, vocês pedirem o extrato do FGTS. Se o empregado não tiver, você mesmo, advogado com procuração, você pode se dirigir à Caixa Econômica e pedir para que a Caixa Econômica tire o extrato do FGTS, o extrato analítico, né? É muito importante ter toda a discriminação mês a mês, se a empresa, para verificar se a empresa realmente fez esse pagamento ou não, tá? Então, é muito importante vocês tirarem mesmo esse extrato, porque isso acontece muito de empresa não pagar um mês, paga um mês, não paga no outro, né? E aí, ao final, dependendo do tempo de trabalho do empregado, vê que dá mais de 10 mil reais que a empresa não pagou de FGTS, tá bom? Outro ponto, gente, outro ponto muito importante, além do FGTS, é verificar os extratos do INSS, se a empresa realmente está fazendo esse recolhimento previdenciário. E também, gente, verificar se a empresa está pagando todo mês o valor, né, que foi ajustado com reajuste, né, anual, o valor do salário, a remuneração do empregado, tá? Então, se tiver algum mês que pagou um valor inferior, se em outro mês não pagou, né, a gente tem que saber se o empregado está recebendo certinho mês a mês e se anualmente esse valor foi reajustado, dependendo da categoria. Gente, dependendo da categoria, uma coisa que muitos advogados esquecem é a convenção. O acordo ou convenção coletiva é muito importante, porque tem direitos que o empregado, que está protegido por essa convenção e esse acordo coletivo, tem para receber e não recebe. Então, você, advogado, precisa ir atrás se a categoria do seu empregado tem a proteção do acordo ou convenção coletiva, porque se tiver, vocês vão ir atrás desse acordo, dessa convenção coletiva, e vocês vão verificar se teve direito que está assegurado ali que o seu empregado não recebeu, tá? Então, isso tem multas, tem os direitos de alimentação, muitas vezes, direito para a família, empregado que tem filho, tem muitos direitos que tá na convenção, tá no acordo coletivo, e o advogado não sabe, passa desapercebido e deixa de receber, tá bom? Muitas vezes por displicência mesmo. Então, isso é muito importante vocês verificarem também. Gente, outro ponto que acabei de lembrar, muito importante, é vocês perguntarem pro empregado se a empresa deles é terceirizada pelo governo, pelo estado, pelo município ou pela União. Por quê? Porque dependendo, se a empresa for uma empresa terceirizada, for uma construtora, for uma empresa que presta serviços, né, pro estado, para a União, para o município, você pode incluir a União, o Estado, o DF, o município, na sua reclamação trabalhista, para verificar se esses entes fizeram a fiscalização devida. Porque se eles não tiverem feito a fiscalização devida, eles são solidariamente responsáveis, subsidiariamente, né, gente, mas como advogado de empregado, ele vai alegar que é solidário, né, o advogado de empresa vai alegar que é subsidiário, mas incluindo eles no polo passivo da ação e pedir, né, se a empresa não fizer o pagamento, isso de forma subsidiária, que o ente faça esse pagamento porque não houve fiscalização dele, né? Mas no nosso caso a gente pede solidário, né, para que eles sejam condenados também a fazer o pagamento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gente, basicamente aí vocês vão perguntar, né, pro empregado se realmente ele sofreu algum dano moral, se tem alguma estabilidade, se for algum diretor de CIPA, né, de sindicato. Tudo isso vocês vão fazer perguntas, né? Muitas vezes eles já vão falando logo, vocês vão anotar, né, se teve algum assédio moral, se sofreu algum dano, se tem testemunhas para comprovar. Vocês precisam perguntar pro empregado, pro cliente de vocês, né, empregado,
se eles têm testemunhas para comprovar o dano que eles sofreram. Porque se não tiver documento, se não tiver vídeo, se não tiver nada, mensagem do WhatsApp, não tem como, gente. Não tem como entrar, tá bom? Porque vocês podem até sofrer, o cliente de vocês pode até sofrer uma condenação de honorários sucumbenciais em favor da outra parte. É importante vocês verificarem se realmente é cabível os pedidos que vocês estão fazendo, se tem como vocês comprovarem, né? E eu falo isso de pedidos que vão além dos direitos das verbas rescisórias, porque se não tiver sido pago verbas rescisórias, vocês têm que fazer pedido mesmo sem ter prova, tá? Mas quanto a dano moral, dano material, dano estético, tudo isso tem que ser comprovado, tem que ter testemunha. Então basicamente é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar sobre a entrevista que a gente deve, como que a gente deve fazer entrevistas para empresas, né? Para empregador, que é totalmente diferente. Na entrevista do empregado você vai tratar o empregado, claro, para os dois, mas para o empregado você vai tratar de uma forma mais acolhedora, né? Que passe mais segurança para ele. Oferece um café, oferece uma água, mostra confiança naquilo que você for falar, né? Fala para ele, ó, não tem como a gente entrar com isso, porque a gente não tem. Fala de forma firme, né, para eles confiarem em você, nos seus serviços, tá bom? E tenha uma folha, uma entrevista com tudo que precisa ser perguntado, horário, jornada de trabalho, horas extras, as verbas rescisórias, né? Não esquece, gente, da multa do 477, multas muito importantes que o advogado deve pedir, né, em caso de atraso no pagamento das verbas rescisórias, em 10 dias não forem pagos pelo empregador, é importante que vocês façam o pedido da multa, tá bom? E basicamente é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, podem colocar aqui, tá bom? Um abraço.